Este é o podcast Inovação e Autonomia Docente no Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas. E este é o episódio número 3, Inovação e suas características nas práticas pedagógicas. Olá, docente! Olá, educador e educadora! Este é o nosso terceiro episódio do podcast sobre inovação e autonomia docente no desenvolvimento de práticas pedagógicas. E o seu tema central gira em torno de outro conceito importante para os estudos sobre uma prática pedagógica. Vamos falar de inovação e sua relação com a docência. Nesse processo de formação continuada, temos nesse terceiro episódio uma reafirmação do compromisso de despertar ideias e possibilidades de práticas inovadoras, centradas na autonomia docente. Caminhando em conjunto com os episódios 1 e 2, enfatizamos que a interação humana é uma das características centrais da pedagogia, em diálogo com a formação continuada de docentes. Você já parou para pensar como a nossa profissão exige competências que são essenciais para a atuação em diversos contextos? Pois é, neste episódio vamos dialogar sobre a inovação e conhecer as características e conceitos, especialmente no campo educacional. No episódio anterior, falamos de autonomia docente a partir de teóricos que embasam seus estudos. Nesse sentido, entendemos que a inovação nas práticas pedagógicas estão alinhadas com a autonomia. Ambas precisam ser conquistadas diariamente, pois as interferências acontecem nas escolas com as políticas públicas, as novas teorias que surgem com o tempo e também com a mudança do público atendido. Inovar envolve mecanismos de desaprendizagem para que voltemos a aprender, e isso significa e implica processos criativos e de inovação. Importante compreender que a inovação geralmente ocorre em contextos de escassez, o que provoca nos educadores reivindicações diversas, conforme o pensamento de Imbernon. Garcia e colaboradores refletem que a inovação traz sempre um viés metodológico, apresentando formas de fazer e saber fazer do docente, além de contar com o suporte, recurso ou ferramenta que o docente utiliza ou utilizou para dar continuidade na realização de determinada prática. Conforme a citação que acabamos de ouvir de Garcia, entendemos que a inovação pode estar ligada somente à metodologia aplicada pelo docente, mas o ato de inovar envolve um combinado de fatores. O termo inovação tem diversas vertentes de significado, mas é considerado por muitas pessoas como novidade ou invenção. Ela levanta, em linhas gerais, reflexões importantes. A inovação pode ser considerada uma palavra polissêmica, ou seja, pode encontrar muitos significados. Portanto, caro docente, você pode encontrar em suas pesquisas conceitos de inovação que se renovam de acordo com o tempo histórico. Assim como a autonomia, tema do nosso episódio número 2, a inovação no campo educacional parece ter fortes ligações com as práticas coletivas, também sendo construída a partir de um diálogo entre os agentes da educação. A inovação pedagógica, além de envolver um trabalho de estudo, planejamento e levantamento de possibilidades, acontece como um combinado entre estudantes e os docentes, fundamental para o sucesso da intervenção. Conforme vamos avançando em nossos episódios, podemos verificar que tanto a autonomia como a inovação nos campos escolares se adequam e representam a história das escolas. Os conceitos de aprendizagem refletem a formação dos docentes e as políticas públicas vigentes em determinado período. Em se tratando do ensino remoto, a que fomos submetidos durante os anos de pandemia, a inovação se fez presente em muitos aspectos. Todo o seu processo de construção e acordos construídos entre estudantes e docentes irão refletir em estudos importantes para mapeamento pedagógico, que pode gerar estudos pertinentes para entender a educação. Se faz necessário registrar todo o percurso desenhado pelos docentes para inovar em um contexto tão adverso como uma pandemia. Destacamos ainda que, para a inovação acontecer nas escolas, os docentes devem contar com liberdade de pensamento, ação e amparo legal para que desenvolvam projetos, planos de aprendizagem e, especialmente, o apoio interno da escola, da direção e coordenação pedagógica.
É importante termos diretrizes legais elaboradas pelas secretarias de educação, desde que se abram possibilidades para criar, inovar e produzir em coletividade. Sem esse respaldo na cátedra, os docentes encontram dificuldades para que seja realizado um trabalho significativo, tanto em organização pedagógica, quanto em preparação e elaboração de sequências didáticas, visando a aprendizagem dos estudantes. A partir dos estudos, também conseguimos concluir que as práticas pedagógicas inovadoras são aquelas que estão contextualizadas com as realidades dos estudantes e a comunidade escolar, não sendo possível desvincular a aprendizagem com o início nos conhecimentos construídos no cotidiano. Nossa reflexão nos faz voltar aos diálogos já estabelecidos no episódio 1 e 2, tendo a colaboração como uma palavra-chave para que as práticas pedagógicas nos anos iniciais possam estar conectadas a uma abordagem inovadora. Entendemos a inovação como processo de atitude, pois nem sempre a escola ou docente com mais recursos pode ter uma prática pedagógica inovadora. A inovação mora onde há uma reflexão sobre o que se tem disponível e como utilizar tais recursos. Podemos ter uma escola bem equipada e docentes que utilizam os equipamentos de maneira ultrapassada, ou com práticas que não explorem totalmente a possibilidade de aprendizagem dos estudantes. Entretanto, temos casos de docentes que se reinventam através de um produto já conhecido, com uma nova abordagem. Não podemos dizer que isso não é um processo inovador, não é mesmo? Logo, nem toda escola bem equipada garante processos pedagógicos inovadores. Mas isso não significa que não deixamos de lutar para que todas as escolas sejam bem equipadas e com profissionais bem formados, pois esse é um direito fundamental para uma educação de qualidade. Uma praxis criativa, inovadora e autônoma passa por um caminho que leve à emancipação em seus amplos sentidos, como Paulo Freire reforça em seus escritos. O ensino precisa ser carregado de sentido a cada instante que o fazemos. Amigo docente, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. No quarto episódio, vamos falar sobre o que considerar para uma atuação profissional inovadora. Lembramos que os referenciais teóricos citados neste episódio estão disponíveis na descrição do podcast. Interaja conosco via internet, passe seu feedback no e-mail que também está na descrição do podcast. Ficaremos felizes com a sua devolutiva sobre esse tema. Até o nosso quarto episódio.